do versículo 1 até o versículo 6. Oséias capítulo 12, do verso 1 ao verso 6. Diz assim: Efraim, apacenta o vento e persegue o vento leste todo dia. Multiplica mentiras e destruição e faz aliança com a Síria, e o azeite se leva ao Egito. O Senhor também com Judá tem contenda e castigará Jacó segundo o seu proceder. Segundo as suas obras, o recompensará. No ventre, pegou do calcanhar do seu irmão. No vigor da sua idade, lutou com Deus. Lutou com um anjo e prevaleceu. Chorou e lhe pediu mercê. Em Betel achou a Deus, e ali falou Deus conosco. O Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu nome. Converte-te a teu Deus, guarda o amor e o juízo no teu Deus, espera sempre. Amém. Até aí. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, nós damos graças, Pai, pela oportunidade de nos reunirmos aqui, de cultuar ao Senhor, ao teu nome, em Cristo Jesus. Privilégio, ó Pai, de ouvir a tua palavra, de expô-la. Que o Senhor, por meio do teu Espírito, abra, ó Pai, nossos corações e nossas mentes, possamos prestar atenção na tua palavra com toda a reverência e atenção, possamos, ó Deus, expor com fidelidade e aplicar isso em nossas vidas. Cuida assim do teu povo, ó Deus, que possamos ter ouvidos para ouvir, que o Senhor nos dê entendimento e que teu nome seja glorificado, Pai, através da tua palavra. É assim que nós pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor que me una a ti. Esse é um hino muito conhecido, um hino cristão, é o hino de número 116 do nosso inário, que se chama União com Cristo. Esse hino ele foi escrito por uma jovem, uma mulher inglesa chamada Sarah Adams. Na década de 1830, ela era uma jovem que desejava ser uma atriz. Até participou de algumas peças importantes. No entanto, ela teve a sua carreira interrompida por causa de uma tuberculose. Ficando doente, ela teve que abandonar os seus sonhos. Isso afetou muito a vida dela, porque a partir dali ela se sentiu muito solitária e triste, como se agora não tivesse mais um propósito para viver. Passou algum tempo e na década de 1940, o pastor dela, para chamar um pouco a atenção dela, para tentar distrair a mente dela, fez o convite. Ele iria pregar no texto de Jacó, quando Jacó ele foge da sua terra e vai até Arã. É o momento que Jacó tem a visão de uma escada, onde anjos descem e sobem até o céu. Então o pastor pediu para Sara escrever um hino que tivesse a ver com aquela música. E então ela, quando ouviu aquela pregação do pastor, ela se identificou muito com aquela história de Jacó, a forma como Jacó, naquela noite solitária, foi consolado por uma visão que ele teve de Deus. E então ela escreveu esse hino. Passaram-se algumas décadas e ali no ano de 1912, mais especificamente na noite 14 de abril de 1912, foi nesse dia que o navio, o grande navio de aço, começou a afundar no Atlântico quando bateu com o iceberg. E relatos dizem que enquanto o navio afundava e as luzes se apagavam, um compositor chamado Wallace Hartley, ele começou a tocar a melodia desse mesmo hino. E esse hino ele serviu de consolo para muitas famílias. Naquele dia morreram cerca de 1.500 pessoas. Esse hino ficou marcado na história como um hino de consolo diante das dificuldades, diante das provações. E a gente, então, poderia fazer uma relação de como o cristão ele consegue encontrar consolo mesmo diante das dificuldades. Isso está muito ligado à própria dependência dele com Deus. É isso também que acontece na história de Jacó. Apesar de muitas dificuldades que ele tem que enfrentar, Jacó ele aprende a ser dependente de Deus. Esse também é o propósito que Oséias, profeta de Deus, ele descreve aqui nesse capítulo. Ele traz a história de Jacó para relembrar ao povo a importância de nós sermos dependentes de Deus. A gente já teve uma pregação aqui sobre Oséias, a gente viu que Oséias, a gente não tem muita informação sobre esse profeta na Bíblia, a não ser no próprio livro dele. A gente sabe que ele pregou ali durante os reinados dos reis de Israel, conforme diz no capítulo 1, menciona aqui 4 reis, Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, 4 reis de Judá, e o rei Jeroboão de Israel.
Oséias ele foi contemporâneo do profeta Isaías, Amós e Miqueias, trazendo mensagens de juízo sobre o povo de Israel, que havia quebrado a aliança que eles tinham feito com Deus, abandonando a adoração a Deus e agora servindo a falsos deuses, aos deuses dos cananeus. E a gente sabe que a missão de Oséias e a mensagem dele é bastante dura e difícil de aceitar. Deus ordenou a Oséias que ele se casasse com uma prostituta, com uma mulher adúltera, e mesmo ela traindo ele com vários amantes, Oséias tinha que perdoá-la e amá-la mesmo assim. Simbolizando assim o amor de Deus por Israel, que mesmo abandonando o verdadeiro culto, que mesmo abandonando o culto a Deus por deuses falsos, ainda assim Deus, como um marido que ama sua esposa, continua a perdoar o seu povo. Essa é a mensagem de Oséias. Isso é muito descrito ali do capítulo 1 até o capítulo 3, quando Oséias tem que comprar a mulher dele de novo, porque ela começa a se vender como uma prostituta. Mas a partir do capítulo 4 até o final do livro, o que a gente vê é Deus trazendo sentenças sobre o povo de Israel. Então, se do capítulo 1 ao capítulo 3 a gente tem a imagem de Deus como marido e Israel como uma esposa infiel, a partir do capítulo 4 agora a gente tem Deus como um juiz que começa a levantar suas acusações contra o povo de Israel. O livro termina no capítulo 14 com uma palavra de esperança, o chamado de Deus ao arrependimento. E aqui no capítulo 12 que nós lemos, Oséias ele vai trazer a história de Jacó para ilustrar a importância de nós, como povo de Deus, nos voltarmos a Deus, confiarmos nele, dependermos dele, nos arrependermos dos nossos pecados. Assim Deus mostra a sua misericórdia. Portanto, tendo isso em mente, eu gostaria de refletir com os irmãos sobre o seguinte tema: dependência de Deus. Dependência de Deus. E a primeira coisa que o texto aqui vai nos mostrar é que aquele que confia nos seus próprios recursos traz grandes aflições sobre si. Quem confia na sua própria capacidade acaba trazendo grandes aflições sobre a sua própria vida. Isso é mostrado aí do versículo 1 até o versículo 3. O versículo 1 diz assim: Efraim apacenta o vento e persegue o vento leste todo dia. O que é que Deus quer dizer com isso? Primeiramente, Efraim é uma das tribos de Israel. E ela representa o reino do norte, que é o reino de Israel. Então, lembrando aqui novamente, caso alguém tenha esquecido, que o povo de Deus ele é dividido em dois países. No sul fica o país de Judá, com a tribo de Judá e Levi. E no norte a gente tem o reino de Israel, que é formado por 10 tribos. Efraim é uma dessas tribos e ela representa aqui toda a nação de Israel. E Deus diz, Efraim, o povo de Israel, apacenta o vento e persegue o vento leste todo dia. O que é que ele quer dizer isso? O que é que tem a ver Efraim, Israel, com apacentar o vento? Apacentar é o verbo que indica alguém que cuida de um gado, né, de uma quantidade ali de ovelhas. A ideia aqui é que tem como você apacentar o vento? É possível alguém apacentar o vento, domar o vento, como alguém cuida de ovelhas? É claro que não. O vento é algo que a gente não consegue pegar. Ele é algo livre. Você não consegue prender o vento e domar ele. E então Deus está dizendo, assim também é Israel. Ele tenta apacentar, pegar aquilo que é impossível pegar. Mas ele não só diz isso, ele também diz, e persegue o vento leste todo dia. Esse vento leste era conhecido no mundo antigo e naquela região ali do Mediterrâneo como um vento que trazia tempestades, era um vento seco, quente, que não trazia proveito nenhum. Ou seja, alguém que corre atrás do vento leste é uma pessoa que não é muito inteligente, vamos dizer assim. Porque no final esse vento só vai prejudicar ela. Talvez um ditado popular nosso, que para a gente entender melhor aqui, seria basicamente a gente dizer assim: fulano está brincando com fogo. E quem brinca com fogo a gente sabe que está correndo um grande risco de se dar mal. É a mesma ideia aqui que o profeta quer trazer. Israel está correndo atrás desse vento leste, e no final só vai fazer mal a ele. O que Deus aqui está criticando então o povo é que ele está depositando a sua confiança e correndo atrás de coisas que não são o próprio Deus. Ele está buscando segurança em sua própria capacidade. Isso fica mais claro quando a gente olha nesse mesmo verso, quando ele diz: multiplica mentiras e destruição. O que significa então Israel apacentar o vento ou procurar fazer algo que no final é vão? É justamente isso. Ele multiplica a mentira dele, a destruição. Ele tenta ganhar as coisas, a sua prosperidade, ser bem sucedido nesse mundo através da mentira, da destruição. São aquelas pessoas que buscam prosperar nesse mundo e fazem de tudo para conseguir o que querem,
no entanto, de forma maliciosa e mentirosa. A gente, no nosso país, tem o famoso termo jeitinho brasileiro. Muitos tentam passar a perna no outro para conseguir crescer na vida. E é basicamente isso daqui que o povo de Israel fazia. Agora, esse termo aí, mentira, é algo que Oséias ele até se refere em outras partes desse mesmo livro. Por exemplo, no capítulo 7 desse mesmo livro, no verso 3 e o verso 13 e 16, ele vai dizer o seguinte: com a sua malícia alegram ao rei e com as suas mentiras aos príncipes. No versículo 13 diz: ai deles, porque fugiram de mim, destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu os remiria, mas eles falam mentiras contra mim. Não clamam a mim de coração, mas dão uivos nas suas camas. Para o trigo e para o vinho se ajuntam, mas contra mim se rebelam. Adestrei e fortaleci os seus braços, no entanto maquinam contra mim. Eles voltam, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como um arco enganoso, caem a espada os seus príncipes, por causa da insolência da sua língua. Este será o seu escárnio na terra do Egito. A ideia, então, aqui é que Israel se utilizava de todos os meios para conseguir prosperar, inclusive a mentira, a maldade. Eles distorciam a verdade, tiravam proveito do seu próximo para poderem conseguir o que queriam. E ainda nesse mesmo verso também diz que eles fazem aliança com a Assíria e o azeite se leva ao Egito. A Assíria era o império do mundo em ascensão. Era o povo, o exército mais poderoso do mundo antigo, na época em que Oséias escreveu esse livro. É justamente o Império Assírio que vai invadir Israel e vai destruir essa nação para a eternidade. Até hoje, muitas de suas tribos nem sequer a gente tem rastros mais, porque os assírios destruíram tudo. Mas aqui o texto diz que eles fizeram aliança com os assírios. E essa palavra aliança é o mesmo termo que é utilizado entre a aliança entre o povo de Deus e o próprio Deus. Lembra que Oséias começa o livro falando sobre casamento? Deus é o marido, Israel é a esposa infiel. A ideia aqui é que o texto passa aqui, quando Israel ele faz aliança com a Síria e busca relações com o Egito, o que é que ele está fazendo? Ele está arrumando amantes para si. A semelhança de uma mulher que busca amantes. Assim é o povo de Israel, que em vez de confiar em Deus, ele busca socorro em outros povos. Povos que, inclusive, não temem a Deus. E é por isso que o texto inicia com esse teor aqui. O profeta, inspirado pelo Espírito Santo, ele está fazendo uma crítica ao povo de Deus. Ele está dizendo, vocês fizeram uma aliança comigo no deserto, no Monte Sinai, na época de Moisés, mas agora vocês estão buscando fazer uma aliança, um novo casamento com esses povos, não sendo fiel assim ao Senhor. Vejam que a confiança do povo está em outros povos, em exércitos, em reis, em impérios, e não confiam em Deus. E aqui se refere ao azeite que eles enviam para o Egito. É uma forma de buscar boas relações econômicas, boas amizades com o Egito, sendo que a gente sabe que o povo de Israel foi escravo no Egito, e Deus libertou o povo de Israel do Egito. Então é como se eles estivessem traindo o próprio Deus, em vez de confiar nele. E a gente já sabe que aqui o povo de Israel abandonou tudo a Deus. A infidelidade deles já é clara e fica claramente exposta para todos. No entanto, a partir agora do verso 3, Deus ele vai começar a fazer uma comparação entre Israel e o seu antepassado, o seu pai Jacó. Para quem se lembra, Israel é o povo, esse nome vem justamente do seu pai Jacó. A gente tem Abraão, Isaac e Jacó. Jacó vai ter 12 filhos e desses 12 filhos vão vir as 12 tribos de Israel. O verso 2 diz, o Senhor também com Judá tem contenda e castigará Jacó segundo o seu proceder. Segundo as suas obras, o recompensará. E a ideia aqui é de que, embora Judá, o povo do sul, não tenha abandonado o culto a Deus, eles ainda têm o templo, oferecem as ofertas, ainda têm os sacerdotes, os levitas, eles também estão se corrompendo e não sendo fiéis à aliança com Deus. Portanto, o povo de Judá também será julgado. Mas agora, no versículo 3, observem que Deus ele vai falar agora e vai rememorar o povo a história de Jacó. Veja, se no versículo 2 ele disse que castigará Jacó segundo o seu proceder, e Jacó aqui no versículo 2 é o povo de Israel, porque ele chama a nação pelo nome do seu antepassado. Mas agora, a partir do verso 3, ele vai lembrar a história de Jacó. Ele diz, no ventre pegou do calcanhar de seu irmão, no vigor da sua idade, lutou com Deus.
E Jacó aqui ele funciona como uma espécie de símbolo de perseverança, de alguém que vai atrás daquilo que quer e utiliza todos os esforços para conseguir aquilo que ele deseja. Jacó é o símbolo aqui que traz essa ideia. Observem aí que Jacó, o texto diz, no ventre, ele ainda estava na barriga da mãe, e quando o irmão dele, gêmeo, saiu, Jacó já estava segurando no pé dele. E o texto lá de Gênesis, capítulo 25, vai dizer que quando Rebeca estava grávida, as crianças brigavam na barriga dela. Você vê que Jacó, ele já é alguém, vamos dizer assim, bruto, desde o ventre da mãe. É alguém que está lutando desde a barriga da mãe. Então ele nasce e quando o irmão dele sai primeiro, ele já segura no calcanhar do irmão. E daí vai vir o nome Jacó, que significa aquele que toma o lugar de outro. É como se quando Esaú saísse primeiro do ventre de Rebeca, Jacó, o bebezinho, que pega no calcanhar, tentando puxar ele e volta para ele sair na frente. Porque o irmão mais velho é aquele que tem os direitos de herança, é aquele que vai receber a autoridade da família. Então Jacó, já desde pequeno, ele já está lutando. Mas o texto diz que quando ele chega no vigor da sua idade, ou seja, já é um homem adulto, ele lutou com Deus. Observe a imagem aqui que Oséias está trazendo. O menino nasce lutando e quando ele está adulto, ele luta com o próprio Deus. A gente vai ver depois, conforme o texto passa, que ele nasce pegando no calcanhar do irmão e depois na luta com Deus, ele está segurando os próprios pés de Deus, implorando por ajuda. Mas ele está lutando. Então esse é o exemplo aqui que Oséias está trazendo, de alguém que luta e persevera. No entanto, essa imagem aqui de Jacó segurando o pé do irmão, ela nos lembra outras histórias, outros feitos de Jacó. Porque o nome de Jacó não só significa aquele que toma o lugar de outro, mas pode significar, inclusive, enganador, alguém traiçoeiro. E é isso que vai acontecer na vida de Jacó. Quando adulto, os irmãos devem lembrar que Isaac vai abençoar o seu filho mais velho, Esaú. Na verdade, até um pouco antes disso, Esaú volta da caça, ele está cansado, morrendo de fome, e ele pede um prato de sopa a Jacó. E Jacó pode me dar um prato de sopa para o irmão, ele troca em lugar da primogenitura. Ele diz, eu dou a sopa, mas somente se você me der o direito de irmão mais velho. Então você já vê aí que Jacó é meio malicioso. Ele quer sempre sair na vantagem, ele quer sempre ganhar. E ele sempre tem alguma malícia, algum artifício. E então o irmão troca o prato de sopa pelo seu direito de irmão mais velho. Então Jacó ali passa a ter o direito. Mas Isaac, o pai deles, preferia Jacó do que Esaú. E quando ele vai abençoar Esaú, Rebeca, a mãe deles, escuta, e eles fazem um plano junto com Jacó e vão roubar a bênção do irmão. Então a gente vê aí que Jacó, ele é muito malicioso. Ele consegue enganar o pai, o irmão, rouba a bênção no lugar deles. E no final ele ganhou aquele direito que deveria ser dado ao outro. Então, ao mesmo tempo aqui, Jacó ele simboliza alguém que consegue ganhar as coisas pelas suas próprias formas, pelos seus próprios recursos, com as suas artimanhas. Lembra um pouco o brasileiro, né, que a gente comentou, o jeitinho brasileiro. Jacó sempre tem um jeitinho. Mas ele também é alguém muito esforçado. Se vocês observarem aí, ainda no capítulo 12, versículo 13, diz assim: Jacó fugiu para a terra da Síria, e Israel serviu por uma mulher, e por ela guardou o gado. A gente vai lembrar que quando Jacó vai para Arã, ele se apaixona por Raquel, e ele trabalha 14 anos para Labão, só para poder se casar com ela. Então a gente vê que ele era muito determinado, novamente. Aquilo que ele quer, ele persiste e vai até o fim. Ele trabalha 7 anos por Raquel. Labão não dá Raquel, dá outra filha, Lia, mais velha. E Jacó trabalha mais 7 anos por ela. E depois ele trabalha mais 6 anos para Labão. Num total de 20 anos. E a gente, quando lê a história de Gênesis, a gente descobre que Jacó foi muito humilhado por Labão. Ele passou por muitas dificuldades e apertos por causa disso. Então, a primeira coisa que a gente observa aqui nesses versos é que o esforço, o nosso esforço, a confiança em nós mesmos, quando nos utilizamos dessas artimanhas, dessas jogadas, é que isso vai ter consequências. Isso teve consequências na vida de Jacó. Porque aqui, quando a gente observa o início da história dele, ele não parece ser muito temente a Deus. Apesar do pai dele, Isaac, ser, ele não é. Não à toa que ele se utiliza da mentira para conseguir o que queria. E a consequência natural é que o irmão dele, quando descobre
que ele enganou Isaac. Esaú, ele disse que vai matar Jacó. Ele disse, eu vou me vingar, só vou esperar meu pai morrer e eu vou matar ele. E Jacó fica com medo e foge, então, para a terra da Síria, para Arã. Então vejam que esses subterfúgios que a gente pode utilizar para conseguir as coisas do nosso próprio jeito vai levar à nossa própria ruína. Foi isso que Israel fez. Eles confiaram na Síria, confiaram no Egito, e Deus está dizendo, vocês vão sofrer por causa disso. Porque vocês estão confiando em coisas que não são confiáveis. No final, esse mesmo império que eles estão fazendo aliança é o mesmo império que vai destruir eles. E assim também é na nossa vida. Se a gente colocar a nossa expectativa e a nossa segurança em pessoas, em dinheiro, em trabalho, em recursos, qualquer uma dessas coisas pode nos deixar na mão. O nosso único firmamento, a nossa única rocha é Cristo. Porque ele não pode mentir, ele não pode falhar. Ele não tem condições de nos deixar na mão, porque ele não volta atrás. Ele é justo e ele é fiel. Mas quando nós colocamos nossa confiança, a nossa dependência em pessoas, a gente corre muito risco. Se você colocar a sua confiança no filho, ele pode crescer e viajar. Se for no cônjuge, ele pode te trair. E ainda que ele seja fiel, ele pode morrer. E se for no dinheiro, você pode ser roubado. E se você não for roubado, pode ser que a economia fique ruim. E se for na sua saúde, você pode ficar doente. Todas as coisas desse mundo que nós colocamos a nossa dependência, elas podem nos deixar na mão. E é isso que Deus está lembrando ao povo de Israel. Vocês devem confiar em mim e não nessas coisas. E não nessas coisas. E quem não confia em Deus, mas busca em outras coisas, em sua própria capacidade, resolver os seus problemas, prosperar, crescer, certamente vai passar por muitas dificuldades. Então essa é a primeira lição aqui que esse texto ele nos traz. Deus ele lembra ao povo de Israel como a história de Jacó se iniciou. Israel, que é o antepassado deles, é como se o povo de Israel, a nação, estivesse seguindo o exemplo do seu pai. Porque eles também procuram fazer as coisas do próprio jeito deles, na malícia, no engano. Assim como era o pai deles, Jacó. Mas o texto não para por aí. O texto vai nos revelar também que é na fraqueza que encontramos força. É na fraqueza, então, que vamos aprender a ser dependentes de Deus. Alguns até dizem que Jacó é o personagem mais sofrido de toda a Bíblia. Se você ler o livro de Gênesis, você vai ver a história de Jacó. E ele passa por muitos sofrimentos. Seja a perseguição, ele vai fugir do seu irmão. Seja o trabalho que ele vai ter com o seu tio Labão, que vai sempre se aproveitar dele. Seja depois uma de suas filhas que vai ser abusada. 2 filhos dele vai ser assassino. O filho mais velho vai se relacionar com a própria mulher dele. Os outros filhos vão vender o filho menor como escravo. Então você vai olhando para a vida de Jacó e você vai vendo um homem sofrido, cheio de decepções na vida. Por isso que alguns dizem que ele é o personagem mais sofrido de toda a Bíblia. No entanto, mesmo com esses sofrimentos, Jacó ele aprende a ser dependente de Deus e a confiar em Deus. E é por isso que no versículo 4 vai dizer que lutou com um anjo e prevaleceu. No versículo 3 tinha dito que ele lutou com Deus. E agora no verso 4 diz que ele lutou com um anjo e prevaleceu. Isso lembra a história de Gênesis capítulo 32. Vamos dar uma olhadinha lá, se os irmãos puderem acompanhar. Gênesis capítulo 32, a partir do verso 22 até o 32. O que acontece é que, agora que Esaú queria matar Jacó, ou melhor, ele fugiu para a terra de Arã, e lá ele passou 20 anos trabalhando. Jacó teve mulheres, 4 mulheres, teve muitos filhos, 11 filhos na terra de Arã. Gênesis capítulo 32, do verso 22 ao 32. Então pare para pensar. Jacó, ele trabalhou 20 anos para construir tudo o que ele tinha. Ele ficou muito rico. Tinha gados, bois, ovelhas, camelos. Ele tinha 11 filhos, 4 mulheres. Era um homem muito rico e próspero. Ele prosperou, mas ele trabalhou e ralou muito. Mas agora ele está voltando para a terra dele e ele descobre que aquele mesmo irmão dele, Esaú, que ele tinha roubado a bênção, está vindo em direção a ele com 400 homens. E agora Jacó tem medo. Porque ele está vendo agora a possibilidade de ele perder em um único dia tudo que ele construiu durante 20 anos.
O sofrimento, a angústia, a ansiedade agora bate no coração de Jacó diante dessa ameaça. Vejam aí, o verso 32 diz: Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro. Fez passar tudo o que lhe pertencia. Ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia ir com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: Não te deixarei ir se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois: Como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: Já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Tomou Jacó, diz: Rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: Porque perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: Vi Deus face a face, e minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Até aí, até o verso 31. Então vejam aqui a situação de Jacó. O verso 3 tinha dito que ele nasceu agarrando o calcanhar do seu irmão, e agora, no vigor de sua idade, lutou com Deus. E o texto diz aí no verso 4 que ele lutou com um anjo e prevaleceu. Como é que um homem pode vencer Deus? É possível isso? Como é que um homem pode vencer Deus na batalha? E a ideia aqui de que Jacó prevaleceu, que ele venceu, não é que ele ganhou de Deus na batalha. Porque a gente acabou de ver o texto aqui de Gênesis e diz que o homem simplesmente tocou na coxa de Jacó e ele ficou manco. A ideia aqui é que ele queria ir embora, o homem, que o texto vai dizer que é Deus, e aqui Oséias vai dizer que é um anjo, e ele agarra esse homem e diz: Eu não vou deixar você ir embora se não me abençoares. Observem que Oséias diz aí no versículo 4 o seguinte: Chorou e lhe pediu mercê, misericórdia. A ideia aqui é que Jacó venceu não porque ele era forte e venceu Deus numa luta, mas ele venceu porque ele clamou, ele se humilhou, ele se agarrou aos pés de Deus e disse: Me abençoa, eu não vou sair daqui enquanto não me abençoares. Isso lembra muito algumas passagens do Novo Testamento, quando algumas pessoas estão muito necessitadas e elas clamam e insistem constantemente a Jesus para que lhes dê a bênção que elas tanto necessitam. Como é o caso da mulher Ciro-Fenícia, que a filha está endemoniada e ela começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está terrivelmente endemoniada. E o texto diz que Jesus simplesmente ignora aquela mulher. Jesus nem olha para ela, mas ela continua insistindo. E os discípulos de Jesus começam a dizer para ela: vai embora, está incomodando o mestre. Mas ela não para, ela continua insistindo, mesmo as pessoas criticando ela. E então Jesus olha para ela e diz: mulher, eu vim primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Por acaso é lícito tirar o pão da mesa dos filhos e dar para os cachorrinhos? Jesus está dizendo o quê para essa mulher? Você é estrangeira, você não é judia. Eu não tenho nada a ver com você, eu vim para salvar o povo de Israel. Mas ela diz: mas os cachorrinhos podem comer das migalhas que caem da mesa dos donos. Ela está dizendo: eu não mereço que o Senhor me ajude, mas eu só preciso das migalhas. Uma pequena migalha do teu poder já é suficiente para solucionar o meu problema. E Jesus olha para aquela mulher e diz: mulher, grande é a tua fé, vai-te em paz. E quando ela chega em casa, a filha está curada. O vencer a luta aqui é insistir, é clamar a Deus, é reconhecer que você não tem capacidade de resolver os seus problemas sozinho. Jacó estava acostumado desde a infância a ganhar as coisas na malícia, na malandragem. Mas agora, como um homem feito, depois de trabalhar 20 anos e construir tudo, ele é ameaçado pela morte. E ele diz: Senhor, acabou a minha vida. Vou perder minhas mulheres, todos os filhos e toda a riqueza que eu construí com muito trabalho. Acabou. Então, quando ele vê aquele homem que ele sabe que vem da parte de Deus, que é o próprio Deus, ele diz: eu não vou embora enquanto ele não me abençoar. Ele luta e ele insiste: me abençoe, por favor, tem misericórdia de mim. O texto aqui diz que ele chorou. Ele não só lutou, ele estava chorando, implorando a Deus por misericórdia. Senhor, me ajude. Essa é a ideia aqui que o texto passa. A dependência de Deus. Você reconhecer que você não consegue resolver todos os seus problemas sozinho. Você não pode confiar na sua inteligência, na sua capacidade, nem em outras pessoas. E é interessante porque a gente vai notar aqui na última parte
que esse episódio é muito parecido com o primeiro encontro de Deus com Jacó. A gente vai ver. Mas para concluir essa segunda parte aqui, a gente vê que a Bíblia nos ensina que é justamente nos momentos que reconhecemos que não podemos, que então Deus nos dá a força e nos dá a capacidade. A mesma coisa vale para o povo de Israel. Esse povo que abandonou a Deus e procura conquistar as coisas pela sua própria força, pelos seus próprios meios. Por fazer aliança com tal povo, vou utilizar da mentira e da destruição para conseguir o que eu quero. Mas Deus está lembrando a história do antepassado deles, de Jacó. Ele está dizendo, se vocês não confiarem em mim, se vocês não dependerem de mim, vocês não vão prosperar, vocês não vão ser abençoados. Vejam que o capítulo 13 de Oséias, versículo 9, Deus diz assim, a tua ruína, ó Israel, vem de ti, e só de mim o teu socorro. A tua ruína vem de ti, e só de mim o teu socorro. Ou seja, somos nós mesmos que causamos os próprios males da nossa vida, os nossos pecados, a nossa desobediência, a nossa desconfiança, o nosso jeitinho, procuramos fazer as coisas do nosso próprio jeito, viver do nosso próprio jeito. Não nos preocupamos com o que Deus quer, aquilo que Ele ordenou. E Deus diz, a tua ruína vem de ti, porque é você mesmo que provoca a perturbação na sua vida. Mas de mim vem a tua salvação. Eu posso solucionar. Portanto, se você não se humilhar diante de Deus, não tem condições de você ser abençoado. Não tem condições de você viver em paz. É por isso que o apóstolo Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, ele vai dizer, no capítulo 12, versículo 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Porque é quando nós reconhecemos que somos fracos, então que buscamos o poder de Deus. Clamamos pela ajuda dele e não confiamos em nós mesmos. Então é aí que ele atua. Mas quem é orgulhoso e se acha autossuficiente e autocapaz, esses Deus entrega a sua própria jactância, ao seu próprio orgulho. Em Mateus capítulo 26, o próprio Senhor Jesus deu exemplo. O texto diz, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Mesmo Jesus, no momento de fraqueza, ele olha para Deus e diz, seja conforme a tua vontade. E é isso que o texto nos mostra. Que mesmo nesses momentos de angústia, de aflição, Jacó estava ali para perder tudo. Ele olha para Deus, ele luta com Deus, ele insiste com Deus. E, em último lugar, o texto vai nos mostrar aí também que nós nos sentimos seguros, aprendemos a ser dependentes de Deus, com o convite de Deus. Nós nos sentimos seguros quando sabemos que o próprio Deus nos convidou, ele nos chamou. Vejam aí que a segunda parte do versículo 4 diz assim, em Betel achou a Deus, e ali falou Deus conosco. Em Betel achou a Deus, e ali falou Deus conosco. Ele está lembrando agora o início. Então vejam que esse texto aqui que nós lemos, ele é dividido em 3 cenas, em 3 partes. É como se fossem 3 recortes da história de Jacó. No primeiro momento, nós temos o nascimento dele, quando ele nasce segurando o pé do irmão. Depois ele pula lá para o finalzinho, quando ele briga com Deus, pedindo misericórdia que Deus o ajude e o livre do mal. E agora a gente tem o terceiro momento da vida de Jacó, e ele volta um pouquinho atrás. Ele volta por um encontro de Deus com Jacó. Apesar de Jacó ser filho de Isaac, e Isaac conversava com Deus, era um homem íntimo de Deus, Jacó não tinha essa intimidade. Mas quando Jacó ele foge para Arã, e ele para no deserto, numa noite escura, no frio da noite, sozinho, solitário, assim como aquela jovem que nós mencionamos no início, que escreveu um belo livro. Ela se sentia só, solitária, abandonada, sem ninguém por perto. Lá estava Jacó. E ele coloca uma pedra como travesseiro, na calada da noite, que lembra muito aquele último episódio que nós acabamos de narrar. Quando toda a família de Jacó sai, ele fica sozinho naquela noite. E então aparece o homem que ele luta. A mesma cena parece se repetir. E então Jacó tem aquela visão de Deus, onde Deus chama ele, no capítulo 28 de Gênesis. E Deus diz, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac. E ele faz a mesma promessa que ele tinha feito para Abraão, de ti farei uma grande nação.
e em ti serão abençoados todos os povos da terra. Deus se revelou a Jacó. Ele chamou Jacó. Ele chamou Jacó. E a partir dali, a vida de Jacó vai ser abençoada. Vejam, apesar dele ter muitos sofrimentos e muitas dificuldades, Deus estava com Jacó. E Jacó faz um juramento a Deus. Ele diz, se o Senhor estiver comigo e me abençoares e fazer eu prosperar e voltar em segurança para essa terra, eu prometo que tu serás o meu Deus e te darei o dízimo de tudo aquilo que eu tiver. Jacó faz uma aliança com Deus. Ele se compromete com Deus. E observe então que toda a prosperidade de Jacó que ele vai ter no futuro, os muitos filhos que ele vai ter, a riqueza e a própria segurança, não vem pelo fato dele ser alguém astuto, forte ou capaz, mas porque Deus estava com ele e Deus abençoava ele. E a segurança aqui em Deus que Jacó tem é justamente porque Deus disse que estaria com ele. Deus fez uma promessa e Deus não pode mentir. Se ele disse que está conosco e que nos salvou e que estará conosco até o fim dos tempos, por que então a gente se vê tão aflito e ansioso? Será que não é porque a gente se esquece das palavras de Deus, de que Ele está conosco, de que é Ele que nos protege e nos garante segurança? E se Ele nos garante segurança, então a gente não precisa mais temer. Não precisamos viver com medo. Porque Ele prometeu e Ele estará conosco. E vejam que isso daqui não é obra do acaso, porque o próprio texto de Gênesis vai nos revelar que Deus ele escolheu Jacó antes mesmo dele nascer. Esse chamado de Deus na vida do cristão não é por acaso. Todo aquele que Deus escolheu, ele efetivamente vai chamar. Em Gênesis 25, 23, quando Rebeca vê os filhos brigando dentro da barriga dela, os dois gêmeos, ela pergunta a Deus o que está acontecendo. E Deus diz para ela, 2 nações há no teu ventre, 2 povos, nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. O mais velho servirá ao mais moço. Antes sequer das crianças nascerem, Deus já tinha escolhido que um prosperaria, Jacó, e ele seria mais importante que o outro, Esaú. Mesmo Esaú sendo mais forte, sendo alguém caçador, ele também era filho de Isaac, neto de Abraão, partilhava do mesmo sangue, era o filho mais velho e tinha todos os direitos. Mesmo assim, Deus escolheu o filho mais novo. Porque não depende de quem corre atrás ou de quem quer, mas sim de Deus exercer a sua misericórdia com quem Ele quer. É por isso também que o profeta Malaquias, no capítulo 1, versículo 2 e 3, vai dizer: Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia, amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. Antes sequer das crianças haverem nascido, Deus havia escolhido Jacó. E é nisso também que encontramos segurança. Porque a Escritura diz, em Efésios capítulo 1, que antes da fundação do mundo, o Senhor já nos havia escolhido em Cristo Jesus, segundo o beneplácito da sua vontade. Ele nos predestinou para sermos feitos filhos de Deus. Então vejam a segurança então que nós encontramos em Cristo. E é por isso que Oséias então diz, em Betel achou a Deus, e ali falou Deus conosco. Deus falou com Jacó, e essa palavra que ele manifestou a Jacó, ela foi passada de geração em geração. E ele indiretamente fala com todo o seu povo, com todas as gerações que vêm de Jacó. Então vejam aí onde está a nossa confiança. Ela está em Deus que nos chamou. Ele nos garantiu a nossa salvação. Observe então, para concluir, que o verso 5 e 6 diz: O Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu nome. Converte-te a teu Deus, guarda o amor e o juízo, e no teu Deus espera sempre. Espera sempre no Senhor. Então vejam que o Senhor conclui aqui essa mensagem, esse pequeno trecho que nós lemos, lembrando um pouco. Lembre do seu antepassado Jacó. Desde criança ele batalhava e insistia, mas ele teve que aprender que as maiores batalhas se vencem se humilhando diante de Deus, confiando em Deus, sendo dependente de Deus e não procurando fazer as coisas da forma que a gente acha melhor. Então ele chama o povo ao arrependimento. Se arrepende. E essa é a própria mensagem que o Senhor Jesus traz. Quando ele inicia seu ministério, como é que ele prega?
Ele diz: arrependei-vos dos vossos pecados, porque é chegado o reino dos céus. A mensagem que o Senhor Deus traz para todos nós é de arrependimento. É que a gente se volte para Ele e confie nele. Todos nós fomos criados por Deus, Ele nos sustenta e nos dá tudo aquilo que nós precisamos. A nossa prosperidade, a nossa saúde, a nossa inteligência, a nossa capacidade. Nada disso vem de nós mesmos, mas do próprio Deus que nos criou, que nos sustenta, que nos mantém de pé. E mesmo a nossa salvação, se nós entendemos a palavra que é pregada, e se nós nos submetemos a ela, isso também é graça divina. É Deus que nos concede o entendimento. É Deus quem nos chama, é Ele quem nos concede essa graça. A mensagem do Evangelho, meus irmãos, é para que todos nós confiemos no Senhor. Isso nos lembra a ser gratos por Deus, por aquilo que Ele tem feito. E não sermos ingratos como o povo de Israel, que mesmo depois de receber tantas bênçãos, abandonaram o culto a Deus e começaram a servir falsos deuses. E esqueceram dos mandamentos do Senhor e procuraram viver da sua própria forma, se entregando à prostituição, ao roubo, à violência, à bebedeira, aos prazeres, aos vícios, e abandonaram ao Senhor que os chamou. Sem Ele, meus irmãos, nós não somos nada. Portanto, devemos lembrar, como a jovem Sara que compôs aquele belo hino, que mesmo diante das dificuldades que surgem em nossa vida, a semelhança de Jacó, no ribeiro de Jaboque, quando se viu aflito, quando se viu perturbado, ele não procurou resolver as coisas do seu próprio jeito, da sua própria forma, mas confiou em Deus, buscou a Deus em oração, clamou a Deus, chorou, e então ele encontrou a bênção, ele encontrou graça diante de Deus. Que assim também possamos fazer de forma semelhante, confiando em Deus, orando a Ele em nome do Senhor Jesus, buscando nele a graça que nós tanto precisamos. E somente assim, então, viveremos uma vida em dependência de Deus, em tranquilidade, em suportar as aflições e as dificuldades, sabendo que o Deus que nos chamou, Ele também nos prometeu que estará conosco. Amém? Vamos ficar em pé, louvar o hino de número 116 do Inário.